Fala, Fel, tranquilo? Membros da diretoria do Timão cogitam transformar o nosso clube em SAF. E a gente sabe que Ronaldo Fenômeno, entre outros empresários aí, estão de olho nessa situação, porque, como o Ronaldo disse, ele seria o primeiro comprador. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. SAF é o único caminho para o Corinthians? Deixa aí nos comentários. E falta simplesmente detalhes para a Nike deixar de vez o Corinthians depois de anos e o Timão assinar com a Adidas, fiel. E Rodrigo Garro perto da sua volta, graças a Deus, fiel. Vamos trazer atualizações desse caso e o impeachment do presidente Augusto Melo, que pode ter situação finalizada ainda esse mês. Vamos ver tudo no vídeo de agora. Se inscreva aí no canal, fortalece com aquele like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Quarta-feira agitada aqui no Parque São Jorge, com direito à coletiva de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, falando sobre os processos de impeachment contra o presidente Augusto Melo. Ao todo são 4. O primeiro deles, mais antigo, que segue aberto nesse momento, está relacionado aos supostos contratos regulares com a empresa Vai de Bet. E de acordo com o Romeu Tuma Júnior, eles devem esperar o inquérito policial, saírem os indiciados para aí sim dar andamento a esse processo no clube. Não tem prazo limite no estatuto, mas a gente vai votar isso. Pode ter certeza que até o fim do mês, comecinho do mês que vem, nós vamos votar. O que falta na votação? Falta a manifestação da comissão de ética, eles falarem em plenário e o presidente se defender em plenário, através dele ou do advogado, e aí vota. O pedido mais recente foi protocolado nesta terça-feira, pedindo o afastamento imediato do presidente com base na Lei Geral do Esporte, por causa da reprovação das contas de 2024, alegando, que houve gestão temerária do presidente durante o início da gestão dele no ano passado. Eu estou estudando o que fazer, então assim, não tenho resposta para isso, porque eu tenho que analisar com muita cautela. Nós temos várias implicações nisso. Então assim, eu preciso agir como sempre agi. Não é o Romeu que vai decidir, é o presidente do Conselho do Corinthians. A gente tem várias implicações. A gente precisa dar segurança jurídica para aqueles que têm contratos com o Corinthians, para os patrocinadores, para os nossos torcedores, para as pessoas que confiam no Corinthians, que é para mim o maior clube do mundo. Em campo, preocupação com a defesa, que sofreu 36 gols em 32 jogos nessa temporada, a pior marca disparada entre os clubes da Série A. Próximos jogos do Corinthians, dos 6 seguintes, 4 acontecem fora de casa. O primeiro deles contra o Mirassol, no interior. Martínez segue fora e segue preocupando, com problemas na coxa esquerda, ele que foi substituído ainda no primeiro tempo do empate contra o América de Cali. E a boa notícia está relacionada a Rodrigo Garro, camisa 8 argentino, que pela primeira vez voltou ao gramado para iniciar os trabalhos com bola, com a fisioterapia ainda, mas segue sem previsão de retorno aos gramados para jogar mesmo efetivamente com a camisa do Corinthians. O Garro apareceu ontem, a primeira imagem dele no campo. A gente tinha falado aqui, a transição começaria dia 10 e a volta dele aos gramados dia 20, provavelmente dia 21 com o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, com alguma possibilidade de 18 Santos, que também deve ter a volta do Neymar nesse dia. Então ontem ele aparece no campo, inicia ali a transição, nós estamos aí no dia 8, é um prazo até o dia 12, são 12 dias na teoria mais ou menos de transição. E esse negócio do SAF, cara, sinceramente eu não entro muito nessa, porque fazer do jeito que o Corinthians faz lá, com seu conselho, com seus sócios, é tanta burocracia, que eu acho que isso jamais passaria. Você precisaria ter um apoio muito grande das torcidas organizadas. O que estão... eu vi alguém, não lembro quem comentou, quem escreveu alguma coisa nessa linha aí, era de uma possibilidade de você fazer como o Green Bay faz lá que você vendeu parte para sua própria torcida, aí a torcida comprava cotas, e aí passaria a ter alguma chance, ter direito a voto também, você poderia fazer uma SAF do torcedor. Eu vi alguém falando sobre isso, escrevendo. Na verdade que isso daí, o Corinthians tem tanto problema para resolver do seu sistema político, ou tanto problema até financeiro, agora com todos esses pedidos de impeachment, que eu acho que isso é um papo que está meio de lado. Assim, agora tem essa possibilidade até depois de 22, 23 anos da troca da Nike também pela Adidas. O contrato da Nike acaba no final do ano.
só que tem uma cláusulas lá automáticas que se o Corinthians não respondesse alguma coisa, renovaria automaticamente para 2029 e aí a Nike, a empresa que representa a Nike no Brasil, eu acho que é o contrato mais longevo posso estar enganado, mas deve ser o mais longevo de fornecedor de material esportivo do país até, é a maior parceria de clubes, né? Acho que só perde para a seleção brasileira. E aí tá esse papo, e aí podendo trocar então pela Adidas, Corinthians e Adidas estariam conversando, um contrato de mais de 1 bilhão para não sei quantos anos aí também. O Corinthians teria uma segurança jurídica para rescindir, apesar da cláusula de uma renovação automática. Assim, pode dar tudo certo? Pode, mas provavelmente vem um problema jurídico grande aí para estourar no futuro mais um, né? Talvez financeiro também, numa dessas, se a justiça condene o Corinthians depois. Então, mas tem esse movimento acontecendo, que é um movimento grande, parece um detalhe bobo, mas não é. Nós estamos falando de bilhão de novo, nós estamos falando de um contrato de uma parceira de mais de 20 anos que você cortaria com o clube, com Augusto nessa situação todas aí. Então é um Corinthians que segue essa loucura toda fora de campo, com muita história, e eu acho que esse assunto de SAF com tanto problema, sobretudo esse lance de impeachment, não é muito um assunto tão quente assim como muita gente pode estar pensando. Estou pensando aqui, diferentemente de vários outros clubes gigantes do Brasil, o Corinthians nunca foi Adidas, talvez. Nunca foi. Nunca tenha sido Adidas, né? Porque todos os outros grandes já foram. O Palmeiras já foi, São Paulo já foi, Flamengo já foi, o Vasco já foi, o Fluminense já foi. Enfim, vários outros aí. Do Corinthians eu me lembro. Uma outra questão. Dentro ou fora de campo, o que preocupa mais, Arnaldo? Fora. Dentro ainda dá para encarar, né? Mas agora o Corinthians não tem mais margem de erro na Sul-Americana, então a questão a gente vai perceber onde e como o Dorival vai revezar nesses próximos dias. O Vessone falou do jogo com o Santos, do Clássico. Vale a gente salientar também que o Santos fechou o Allianz Parque, né? Fechou para jogar no Allianz Parque. Contra o Ceará, né? Contra o Ceará. É curioso no futebol, né? Porque o Palmeiras não vai conseguir jogar o Clássico no Allianz Parque no domingo, mas o Santos vai jogar na segunda contra o Ceará. Meio que aquela questão da Vila Belmiro, da pressão. O Santos iria jogar essa partida no Pacaembu, né? Aí não tinha o Alvará e tal. O Santos também está saindo da Vila Belmiro. Esse é um jogo interessante, Santos e Corinthians, mais para frente, né? Corinthians e Santos. Sobretudo se o Neymar voltar, se o Garro voltar, tá? Mas isso é depois do Mirassol, depois do Racing, que o Corinthians vai fazer o Clássico. Até lá, ele tem que cumprir o papel no final de semana, porque ele não vem de um bom jogo. E, sobretudo, na Sul-Americana, ele precisa ganhar de qualquer forma. No Uruguai não tem margem de erro mais. Fala, Massa. Questões fora de campo são preocupantes e tal, mas, enfim, o tempo continua aí pro Corinthians, as coisas vão andando. Tem o Mirassol no fim de semana, a gente vai palpitar amanhã, hein, sobre esse jogo. Essa questão da camisa, né, do fornecimento de material esportivo, acho que o Conselho precisa barrar até que o presidente esteja livre de qualquer situação, porque senão ele pode fazer um contrato que seja danoso ao Corinthians. Vende a história do bilhão, é 1 bilhão, vai receber X agora, tem luvas, né, e lá na frente você não sabe quanto é. A outra pode entrar na justiça, embargar o negócio, pode ter que devolver, isso pode virar outro pepino. Então, assim, na minha concepção, acho que decidir essas questões importantes para os próximos anos, isso deveria passar por alguém, não sei se o Conselho tem esse poder, de que o presidente, seja o Augusto ou outro, livre de qualquer tipo de situação com polícia e impeachment, enfim. Dentro de campo é muito mais tranquilo, né? O time tem bons jogadores e vai precisar ajustar o sistema defensivo. E aí pode ter um problema para o Dorival. Como que ele vai fazer funcionar Garro, Memphis e o Yuri Alberto, sendo que dos três, só o Yuri Alberto gosta de correr para trás? Você vai ter que mudar? Você vai fazer o 4... nesse momento é o 4-3-1-2, né? Você vai ter que empurrar um 4-4-2, você vai trazer o Memphis mais para trás, vai jogar o Garro de lado de campo, quais volantes ele vai escolher? Mas quanto o Mirassol, aí é barbada, pule de 10, o Corinthians vai vencer o jogo. Olha, a gente... Fel, muito perto aí do Timão trocar a Nike depois de anos de parceria para assinar com a Adidas. Nunca vestiu o clube e pode ser a nova patrocinadora aí dos uniformes do Corinthians.
Depois de 22 anos, o Corinthians está muito perto de deixar de vestir a Nike e assinar com a Adidas a partir do ano que vem, fiel, 2026. De acordo com Paulo Cobos, blogueiro aí do ESPN, ele apurou que o acerto entre a empresa alemã e o Timão é iminente, ou seja, praticamente certo. A Nike patrocina de forma ininterrupta o Timão desde 2023, ou seja, 22 anos de parceria, fiel. O atual contrato vai até o final desse ano, mas foi acionada uma cláusula de renovação automática que estende o vínculo até 2029. Mas a diretoria do Timão, se liga, ó, vê brechas jurídicas para rescindir o contrato e passar a usar a Adidas a partir da próxima temporada. Existe o que? Um descontentamento do Timão com o valor pago pela Nike, que acaba de renovar contrato com a CBF até 2038, pagando quase 600 milhões pelo patrocínio da seleção brasileira. A Adidas tem uma oferta financeira para o Timão superior ao que a Nike paga hoje ao Timão. O Corinthians é o único campeão brasileiro que a Adidas nunca vestiu, fiel. A empresa está fora aí do mercado paulista desde 2023, quando o São Paulo trocou ela pela New Balance. No Corinthians, a Nike vai patrocinar os dois clubes mais populares do país, já que também veste o Flamengo. Juntos do rubro-negro lá carioca, o alvinegro paulista tem cerca de 40% dos torcedores do país. E o blog procurou a Adidas, que respondeu que não iria se manifestar, como de costume, principalmente em negociações desse porte, né, fiel? E via a assessoria contatada, a Nike não respondeu até o fechamento dessa reportagem. E aí, fiel, você acha positiva a troca da Nike pela Adidas por um valor de pagamento anual maior e uma valorização maior da nossa camisa e do nosso clube? Na minha opinião, sim, fiel. Apesar de muitos anos aí a Nike patrocinando o Coringão, a gente precisa valorizar a nossa camisa, já que a Nike não tem o interesse de fazer isso, valorizando outros clubes, e a gente sabe que o Coringão traz muita mídia, traz muito retorno e traz muitas finanças positivas para aqueles que decidem investir, apesar de uma fase não tão boa do nosso Corinthians, né, fiel? Queria saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. Nike ou Adidas? Se você gostou desse vídeo, se inscreva, fortalece com aquele like de sempre. Até o próximo vídeo, valeu!